já de volta com o terceiro e último bloco. Pastor Felipe, eu te cortei aquele momento ali, para que ninguém fique bravo comigo. Retoma aqui o seu raciocínio. Não, o que eu queria destacar é que hoje a gente vive um período em que alguns cristãos dizem assim, não, eu sinto que eu tenho que ser assim. Eu penso que o meu cristianismo tem que ser assim. Não, de acordo com o que eu acho que eu tenho que viver assim. E a igreja cristã primitiva nos ensina que o que a gente pensa, o que a gente acha, quando diz respeito à vida cristã, não importa muito. O que importa é o que Deus pensa, o que Deus acha, como Ele determina. Então, o cristão que quer ser cristão de verdade, ele não vive pelo que ele acha, pelo que ele sente, pelo que ele pensa. Ele vive pelo que Deus acha, pelo que Deus pensa, pelo que Deus sente. Esse é um ponto importante, pastor Campitelli, porque a gente vive num período pós-moderno, né? As pessoas pós-modernas têm essa dificuldade de aceitar o senhorio de Jesus, elas têm muita facilidade para colocar o que elas acham, o que elas pensam, mas aceitam um pouco esse senhorio de Jesus. Como alcançar essas pessoas para Jesus, que acham que o que elas pensam é mais importante do que a revelação da palavra de Deus, à luz do que aconteceu com a igreja cristã primitiva? Inclusive, o guia termina nesse dia que a gente estava comentando, né? Que os novos cristãos contavam com a simpatia de todo o povo, né? É como um imã, né? Quando você vê que as coisas funcionam de maneira sincera, é gostoso de ver assim, desfrutar do evangelho, compartilhar o pão. Quando fala compartilhar o pão, é mesmo compartilhar. Você está precisando, eu vou dar para você. Diz que eles vendiam o que tinham e colocavam todas as posses em comum para então alavancar a mensagem, né? Então, creio que de maneira muito contundente, o exemplo da vida cristã que eles viviam, ou da maneira que eles se conduziam, era muito poderoso. E entendo que nos dias de hoje deveria ser a mesma fórmula, não existe uma fórmula tão distinta de ser e fazer igreja que saia dos padrões da igreja primitiva, onde perseveravam na oração, estudo da palavra, compartilhavam o que eles tinham, atendiam às necessidades dos mais próximos que estavam aí na comunidade, como também dos que estavam ao redor deles, e então cumpriam uma missão. Quando essa causa está bem estabelecida, está de maneira clara, as pessoas que talvez não tenham uma compreensão total de quem é Jesus e como ele, o que ele está pedindo, né, ou como se comportar, ou ser resistentes a algum tipo de padrão de vida ou de estilo cristão, mas não há um argumento tão poderoso como este, diferente que este, que não seja tão claro de você dizer, eu quero viver isso aí, eu quero desfrutar disso aí. Então, creio que o exemplo da vida cristã, legítimo, autêntico, sem máscaras, é o canal mais poderoso para poder contagiar essas pessoas de querer viver esse tipo de vida, como aconteceu, e aí o Senhor acrescentava de maneira muito espontânea aqueles que queriam fazer parte da comunidade, porque se sentiam impulsionados por uma igreja viva, uma igreja real, uma igreja que vivenciava esses princípios, né? Perfeito, perfeito. Agora, chegamos a um ponto importante aqui do estudo dessa semana, que vocês já tocaram nesse assunto, mas é importante a gente colocar bem os nossos conceitos. O aparente conflito, talvez não aparente, mas real conflito entre generosidade e ganância. As pessoas estavam possuídas do Espírito Santo, você leu ali o livro de Atos, dizendo que elas vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, que compravam comida, repartiam tudo entre eles. É obra do Espírito Santo também a generosidade, que é uma pancada em cima da ganância, que todos nós somos criados nesse costume? Então, a generosidade, ela é um dom de Deus, né? É um dom de Deus, porque, como já foi falado aqui em outros programas, naturalmente, pós-pecado, nós somos egoístas. Eu quero para mim, tudo para mim. Então, a generosidade, ela era um dom do Espírito Santo. Agora, às vezes a gente pensa no ganancioso como alguém que não quer doar. E ganância é muito mais do que querer guardar para si. Ganância é você amar aquilo que você tem. E a lição traz aqui, o nosso guia traz 2 exemplos muito legais, que é Barnabé e Ananias e Safira. Os dois fizeram a mesma coisa,
na essência. Tanto Ananias e Safira quanto Barnabé venderam o que tinham para doar para a obra de Deus. E eu já queria fazer um parênteses aqui, que esse ato deles não é um ato prescritivo, é um ato descritivo. A gente não pode simplesmente pegar esse ato de Barnabé, de Ananias e Safira e dizer assim, pronto, agora vocês vão ter, os crentes de hoje vão ter que vender suas coisas. Exatamente. Isso é uma descrição. Ser cristão, não era uma condição. Não era uma condição, é uma descrição, não uma prescrição. Mas enfim, Barnabé e Ananias e Safira, eles fazem a mesma coisa, eles vendem tudo. Só que há uma diferença básica. Barnabé não amava os seus bens. E Ananias e Safira amavam tanto que eles descumpriram um acordo que eles mesmos fizeram com Deus. Eles disseram que iam doar tudo e na hora de doar, e ninguém não doaram ninguém, nada. Ninguém pediu para eles doarem tudo. Se eles tivessem dito assim, nós vamos vender e doar metade, estava tudo certo. Porque era uma oferta voluntária. Mas eles disseram, nós vamos dar tudo e na hora não deram. Então, Barnabé, ele personifica bem a generosidade. Eu não amo meus bens, eu amo é o meu Senhor. E Ananias e Safira dizia, eu amo os meus bens mais do que eu amo ao meu Senhor. Interessante, hein? Eles não tinham mentido aos homens, mas mentiram a Deus, né? Deus, ao Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo. É claro que não é possível mentir ao Espírito Santo, né, pastor Campitelli? Foi uma expressão aqui humana, porque eles foram confrontados, né? Olha, vocês estão achando que mentiram para nós? Vocês mentiram a Deus, ao Espírito Santo. Claro que não tem como mentir ao Espírito Santo. Se a gente não tem como mentir para Deus, como mentir para o Espírito Santo, por que é que muitas vezes nós optamos pelo caminho errado? Né? A gente esconde das pessoas quem realmente somos, a gente sabe que a gente não pode esconder nada de Deus, mas a gente, como ser humano, nesse mundo de pecado, muitas vezes tentamos achar um caminho para tentar esconder aquilo que realmente somos ou que estamos fazendo. O que é que move a gente, né, na busca de uma pretensa mentira assim? O caminho paralelo pareceria mais fácil, né? Mas ao final você é descoberto, né? Você, diante do Senhor, você tal qual está. Você pode até manter um tipo de engano, auto-engano ou engano para os outros por um período de tempo, mas ao final de contas você vai se autodestruir, você está pedindo para você apanhar mesmo, né, com relação a esse engano de um tipo de vida que você quer levar, ou quais são os interesses que te movem a fazer aquilo que você faz. Que foi o caso de Ananias e Safira, né? Quais de fato eram as intenções mesmo, né? Por que será que eles queriam guardar para si parte, ser espontâneo quando a igreja primitiva começou a viver essa experiência real com Cristo? Os outros que iam pela margem, como foi o exemplo daqui, termina sendo descoberto e termina destruindo o plano para a vida deles, na opção que, na verdade, Cristo não tinha para a vida deles, né? Então, creio que a legitimidade na vida cristã, com relação a quem é Deus e quem é você, parte do princípio de você conhecer os desígnios de Deus para a tua vida e a sua vontade que possa ser a supremacia no teu ser em todas as coisas, pequenas e grandes. Mas muitas vezes começa com as pequenas. Acho que algumas pequenas eu resolvo e as grandes talvez somente deixo para Deus. Mas na verdade é tudo que Ele tem que me ajudar a resolver. Então vai ser uma vida de mais dependência e mais transparência. O que a gente percebe aqui no texto, pastor Felipe, é que eles tinham feito um voto para com Deus, né? E a Bíblia deixa claro que fazer um voto para com Deus é uma coisa extremamente séria, importante. Eu acho que mesmo nos dias de hoje, que é tão raro a gente ver uma pessoa fazer um voto, né? Nos tempos bíblicos eram mais fáceis de serem encontrados esses exemplos. Pessoas que não podiam ter filhos, faziam votos, promessas. Foi a mãe de Samuel e outros tantos exemplos. Ela pediu um filho e depois, com 5 aninhos, levou o menino para o templo. Quer dizer, é uma coisa louca, absurda, né? Ela pediu e devolveu para Deus, né? Ela só queria ter aquele carinho de ter sido amada, né, por Deus. A seriedade dos nossos votos, não importa, ela é atemporal, não importa se a gente vive em tempos modernos, de repente alguém fez um voto na sua vida e não cumpriu por uma questão de escolha ou por uma reflexão pessoal ali, mas eu acho que o conselho que a gente pode dar para os amigos que tomam um voto
que, baseados na história de Ananias e Safira, levem a sério, né? Como você vê essa questão? O livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Salomão fala que é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Então tem gente assim que na ânsia, às vezes na emoção do momento, ou por algum problema, ou pressionado por uma dificuldade, promete coisas a Deus sem refletir. A gente precisa ter cuidado com as nossas promessas. E, logicamente, se a gente promete alguma coisa para Deus, nós fizemos um compromisso com aquele que não pode errar e que não pode falhar. Então, a gente deve cumprir. No caso de Ananias e Safira, eles preferiram louvar o Deus que estava dentro deles do que o Deus verdadeiro. Mas se a gente faz um voto a Deus, como o senhor falou, é bom cumprir. Então, é melhor não votar. Deus não fica chateado com quem não faz votos. Mas a Bíblia revela que ele fica chateado com quem faz votos e não cumpre. Por isso que Salomão disse, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E não era uma exigência do Espírito Santo que eles doassem as propriedades. Foi voluntário, né? Porque haviam vários bolsões de pobreza naquela região, que é uma região gigantesca do mundo naquele período, e muitos desses cristãos eram pessoas muito humildes, muito pobres. E aqueles que tinham muitos recursos podiam ajudar a manter a vida daqueles que estavam precisando de ajuda, né? E essa questão da assistência aos pobres que a gente encontra aqui no nosso manual de estudos, que a gente pode perceber ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde se fala sobre essa generosidade revelada pela igreja de Corinto. O que a gente pode aprender disso, pastor Campitelli? O que a gente pode aprender com a igreja de Corinto? A liderança da igreja ou da comunidade primitiva compreendia que o ministério ia além da pregação, né? E a pregação consistia em vários aspectos, era um todo, uma pregação integral. E assistência aos pobres, Jesus já tinha falado, Paulo faz menção também nas suas cartas, e é um assunto bastante sério, né? Às vezes a gente pensa, não, mas é um evangelho mais social, não deveríamos tender, né? Quando a gente pega a ilustração ou o contexto para nossos dias, não deveríamos tender para isso aqui, porque é meramente social. Mas Deus nos chama de maneira clara a atender às necessidades daquele que está mais em situações mais desfavoráveis, com uma intenção realmente de levar esse amor de Cristo. E a palavra se faz também, a intenção de levar essa palavra, a pessoa precisa comer, precisa se alimentar, precisa se vestir, e o princípio do amor, da compaixão, tem isso, não somente por dar, ou vou entregar com segundas intenções. Claro que eu quero que ele possa compreender o evangelho como um todo, mas ele é o beneficiado e, por sobretudo, a igreja primitiva se beneficiava nesse desprender, nesse auxiliar, nesse ajudar e nesse ser as mãos mesmo e os pés de Jesus em levar essa mensagem de maneira prática, né? Isso. Às vezes a gente faz uma dicotomia que não existe no Evangelho. Assim. Agora eu estou pregando o Evangelho e agora eu estou fazendo obra social. Como se fossem duas coisas separadas. Aí quando você vai para o relato da igreja primitiva, o que era o Evangelho? O Evangelho era a mensagem de salvação eterna e a mensagem e a ajuda aos necessitados. Essas duas coisas eram como se fossem dois lados da mesma moeda, inseparáveis. A igreja pregava o Evangelho enquanto ajudava e ajudava enquanto pregava o Evangelho. Não existiam duas coisas. Agora a igreja vai parar de pregar o Evangelho para ajudar os pobres. Não funcionava assim. Funcionava ao mesmo tempo. O Evangelho de Jesus ele mesmo falou lá no templo, né? Ajudar os pobres, curar os enfermos. Quando ele falou com João Batista, ele disse, diga para João Batista que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando e que o Evangelho do Reino está sendo levado aos pobres. Então, essas duas coisas estão juntas, nunca separadas. É a pregação do Evangelho com a ajuda aos necessitados. Essa experiência da igreja cristã primitiva mostra que hoje dá para a gente fazer a mesma coisa, dá para a gente também atender os pobres e necessitados que chegam em nossas comunidades, porque às vezes a gente começa a perceber assim um isolamento dessas pessoas que estão passando necessidade e é como se a gente não se importasse com elas. Elas estão dentro do mesmo templo, da mesma comunidade. Esse é nosso compromisso com Deus. Esse é o nosso compromisso primeiro com Deus e quando eu compreendo a essência do Evangelho,
naturalmente vou querer auxiliar a meu irmão, mas nosso coração bastante duro, aí até discriminatório, quando eu vejo alguém que está necessitando ou pede para mim, eu já faço um julgamento, mas será que o cara não vai utilizar isso para outra coisa? É difícil também ter esse ato de generosidade sem esperar alguma coisa em troca, né? Mas isso que vai desenvolver o Espírito Santo, isso que vai desenvolver a pessoa de Cristo. A unidade em Cristo que está falando aqui é a unidade do ser como um todo. Então, a parte da compaixão tem um papel principal e é um requerimento de Deus na vida do verdadeiro convertido, do verdadeiro cristão. Ele vai olhar com um olhar de compaixão e não somente, não é de aquela compaixão, puxa, cuidado, está sofrendo demais. Não é vou fazer alguma coisa que a gente pode fazer, unir as mãos, e esse é o protagonismo que a igreja tem e que deveria cada dia crescer mais. A receita de Paulo é incrível. Paulo foi um homem incrível, né? Ele estava preocupado com a pregação do Evangelho, em combater aqueles que eram lobos devoradores do rebanho, mas estava preocupado com os pobres também da Judéia, ali de Jerusalém. Que coisa, que equilíbrio, né? Ele tinha na vida dele ao se preocupar com aqueles que passavam necessidade, e aquilo que você falou. A gente tem que ter essa mesma vivência hoje, né? Essa mesma experiência. Diga, pastor Felipe. Sim, eu estava vendo aqui o texto de 2 Coríntios 9, 8 a 15, quando Paulo faz essa descrição da generosidade. E uma das coisas que ele fala aqui é que Deus seria lembrado a partir da generosidade do povo. É por isso que eu falo que não há essa divisão. Porque quando as pessoas virem uma igreja ativa que cuida dos pobres, eles vão dizer assim, puxa, há um Deus por trás disso. Então, Deus era lembrado quando a igreja era generosa. Exato. Agora, eu volto naquele ponto que eu falei no outro programa assim. Tem 30 segundos. Tá bom, tem alguém dizendo assim, puxa, a igreja precisa ser mais generosa. Não é a igreja, sou eu. Eu preciso ser mais generoso. Nós precisamos entender isso, precisamos fazer a diferença na comunidade que estivermos. Pastor Felipe, obrigado, viu? Eu que agradeço. 3 semanas aqui não foi fácil, mas obrigado pelo seu desprendimento e volte sempre, vai ser um prazer. Pastor Campitelli, a mesma coisa, muito obrigado por ter passado essas últimas 3 semanas com a gente aqui, foi muito bom estar com você, sempre bem-vindo. E você, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe muito a você e vamos experimentar aquilo que a Igreja Cristã Primitiva experimentou, vamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Forte abraço.